O que será que fez uma agência de lançamentos familiar sair de 2 dos últimos 3 lançamentos zerados para faturar os primeiros 100 mil reais já no próximo lançamento, e no próximo, e no próximo, e no próximo, e em muitos outros próximos? Afinal, como isso é possível? É a mesma equipe, a mesma gestora de tráfego, o mesmo editor de vídeos e designer e o mesmo estrategista e copywriter. Literalmente as mesmas pessoas. Não foi sorte, não foi o acaso, nem foi mágica. O que fez a gente sair de 2 dos últimos 3 lançamentos zerados para faturar os primeiros 100 mil reais foi encontrar e fechar a parceria certa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexões 100K. Eu sou o Leandro Moreira, aqui da Foco Conexões Digitais, e eu ajudo lançadores a encontrar e fechar a parceria certa para faturar os primeiros 100 mil reais com lançamentos. E o tema do vídeo de hoje é como ter uma lista de 100 experts bons em uma semana sem precisar conhecer nenhum deles. É isso mesmo, não é qualquer expert não. 100 experts bons em uma semana sem precisar conhecer nenhum deles. Então, olha só, já pode se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, já pode colocar, inclusive, aqui nos comentários, curtir esse vídeo antes mesmo de ver, afinal, de alguma forma ou de outra, eu acredito que ele vai te ajudar. E já pode colocar aqui nos comentários também, como assim lista de 100 nomes? É até uma curiosidade que eu tenho. Você que é lançador, você que é lançadora, você que tem uma agência, uma urgência, o que quer que seja, mas que lança ou vai lançar algum especialista, primeiro, você tem uma lista, e segundo, quantas pessoas existem, quantas pessoas tem na sua lista atualmente? Isso é importante para eu saber aqui. E vamos lá, sem mais delongas, como assim, como ter uma lista de 100 experts bons? Primeiro, é importante definir o que é uma lista, né? Uma lista, na verdade, eu estou falando no sentido literal mesmo. É uma lista de nomes de experts, onde você vai ter, além dos nomes dos experts, o link das redes sociais, Instagram, YouTube, e-mail, se tiver, telefone, quando tem, às vezes tem também, muitas vezes tem, algumas pessoas não sabem onde encontrar esses telefones, é uma dor muito grande. E onde essa lista ela pode ser feita, na verdade, né? Eu mesmo já fiz em vários lugares diferentes, por exemplo, agenda, né? Teve uma época que eu fazia no Word, mas atualmente a minha lista ela está no documento do Google, porque eu prefiro, recomendo, inclusive, para quem não usa ainda, é ótimo, porque primeiro que é online, né? Você pode, e segundo que você pode acessar de onde você estiver, pelo celular, de onde você estiver. É muito mais difícil de perder, é gratuita. Na agenda tem aquele lance assim, da questão física da coisa, né? Então, enfim, você pode fazer, eu mesmo já fiz em inúmeras ferramentas diferentes, o importante é que você faça, mas atualmente eu utilizo o documento do Google, Google Docs, enfim, chame como quiser, né? Agora, é importante deixar bem claro também o que não é uma lista, e muita gente pensa que tem uma lista, mas não tem. Por quê? Acaba confiando na cabeça, né? Tipo assim, nossa, vou entrar em contato com fulano de tal, com ciclano, com beltrano, isso de manhã. Aí a vida acontece, a vida engole a pessoa, e aí no final da tarde ela, se é que lembra de um, não lembra de outro, não lembra de nenhum. Um outro erro também muito, muito, muito comum, que inclusive eu mesmo já cometi, e mais de uma vez, era anotar os nomes e as informações relacionadas aos experts, um pouco em cada lugar. Como assim um pouco em cada lugar? Eu cheguei a anotar, uma época da minha vida, em papel solto, acredite ou não, assim que eu entrei para esse mercado de uma maneira bem desorganizada, né? Agora que eu estou me organizando um pouco melhor, então eu cheguei a anotar em papel solto. Anotava lá, tipo rascunho. E meu Deus, rascunho, muitas vezes, na maioria das vezes, acaba indo para o lixo, né? Enfim, um pouquinho no papel solto, um pouquinho no Word, aí daqui a pouco lembra de um nome, ou sei lá, anota no Google Docs, ou lembra de um nome, alguém conversa com alguém, assiste alguma coisa, anota um pouquinho no celular, anota em post-it, enfim. Então, esse é um grande erro, na minha opinião, isso não chega nem a ser uma lista. Uma lista, para mim, ela precisa necessariamente estar reunida em um lugar só.
Você pode escolher vários lugares, alguns dos que eu citei aqui, ou até mesmo outros, mas é importante que ela esteja concentrada e não espalhada, um punhado de informações ao léu. Isso, ao invés de te ajudar, isso vai te atrapalhar e muito, porque além de você perder as informações de expert, você vai perder muito tempo também. Você sequer vai... Nossa, não faça isso. Inclusive, eu lembro até de uma história engraçada, né? Porque uma vez eu anotei, uma vez não, várias vezes eu anotei em papel solto, no começo eu fazia muito isso, e aí um belo dia, a Carol, né, que é minha esposa, ela chegou e falou assim, nossa, achei um papel aqui nas suas coisas, tudo, e estava escrito assim no papel, mandar mensagem para a Fabi. E aí eu falei, então, é uma expert, né, que eu preciso entrar em contato, não sei o que, ela falou assim, nossa, não, entendi, depois ela acabou lembrando que ela mesma, que no fim das contas, indicou e tal, mas é no mínimo esquisito mesmo, um papel, sei lá, se era post-it, um rascunho, um pedaço de papel escrito, mandar mensagem para a Fabi. Olha o nível de desorganização que eu já cheguei a trabalhar, né? Então, pelo amor de Deus, não façam isso se você quer encontrar rápido o seu expert e também se você quer preservar o seu relacionamento aí, né? Vamos lá. Antes de mais nada, antes de eu falar dessa, que para mim é uma das estratégias mais poderosas, porque foi exatamente a estratégia que eu usei e uso até hoje, sempre que eu vou ao mercado selecionar um expert, é assim, é importante ficar claro por que ter uma lista, né, de 100 experts de 100 bons experts em uma semana, porque isso vai te ajudar a encontrar e fechar mais rápido a parceria certa para você faturar os primeiros 100K, né? No fim das contas, por quê? Primeiro, devido à lei dos grandes números, né? Ela... Assim, como assim a lei dos grandes números? É assim, ó, como é que vai funcionar essa jornada? Vou chamar de jornada. Depois que você fizer essa lista, você vai precisar selecionar esses experts. Você não vai simplesmente entrar em contato com todos ao mesmo tempo, ou no mesmo dia, ou na mesma... Não. Você vai precisar selecionar, e sim, existem critérios importantes na hora de selecionar. Depois você vai precisar abordar esses experts. Eu, particularmente, eu utilizo basicamente 3 técnicas, né? 3 tipos de abordagem. Inclusive, seria bom até eu anotar, não no pedacinho de papel, né? Mandar mensagem para a Fabi, mas seria bom eu anotar. Vou fazer isso. Para eu fazer um vídeo depois só sobre essas 3 abordagens. Na verdade, são, eu chamo de abordagem clássica, abordagem capivara e abordagem kamikaze. Meu Deus do céu. Depois que você abordar, seja através de um desses 3 tipos de abordagem ou de outro, você vai precisar negociar e fechar. Ou seja, tudo começa pela lista. É por isso que é importantíssimo que você tenha uma lista de, no mínimo, 100 experts. E sim, em uma semana eu vou passar aqui como você vai fazer, até mais. E bons experts. Tudo começa pela lista, como eu falei. Como é que você vai selecionar com meia dúzia de nomes? Você não está selecionando ninguém, você está sendo selecionado, na verdade, se você está colocando meia dúzia de nomes lá. Não adianta. Como é que você vai abordar? E na hora de negociar, fechar, então piorou. Quando você tem uma lista de 100 nomes, pelo menos, a sua postura, a sua segurança, ela é muito melhor, ela é muito maior. Você não vai para uma reunião para você fechar a parceria com o expert no desespero. Você não vai para uma reunião como quem está pedindo alguma coisa, e sim como quem está oferecendo uma grande oportunidade. Mas isso é muito importante. Então, por que, no fim das contas, ter uma lista de 100 experts e fazê-la em uma semana? Para que nas outras etapas da jornada, selecionar, abordar, negociar e fechar, você trabalhe com o seu potencial máximo, e não acuado, e não no desespero, porque isso, acredite ou não, as pessoas, inclusive, sentem essa energia. Ok? Então, dito tudo isso, dito o porquê, no fim das contas, a importância da lista, eu vou entrar já no que eu já adiantei. Sim, para mim, é uma das estratégias mais poderosas de todas. Já falei, mas vale repetir. Inclusive, eu fechei com o expert que a gente fez múltiplos 6 dígitos, quizá 7 dígitos, ao longo dessa parceria, que tem menos de 2 anos, né? E, na real, é uma estratégia baseada em indicação.
E como assim indicação, Leandro? Isso não necessariamente é novo. E sim, é verdade. E isso de indicação não necessariamente é novo. Mas o que pode ser novo, e eu acredito que vai ser, na real, é o como aplicar essa estratégia de uma maneira eficaz, né? E aí algumas pessoas podem até pensar assim, ah, Leandro, legal, você fechou, não sei o quê, mas talvez seja porque você tem sei lá, um networking bom, ou porque você conhece muitas pessoas, ou por causa disso. E aí, quando você conhece muitas pessoas, tem um networking bom, os experts, eles já vêm praticamente prontos, né? Já vem com um contrato para assinar e tudo mais. E, na real, não é bem assim. Na verdade, não é nada assim. Vale lembrar que eu não tinha absolutamente resultado nenhum. Então, ainda que eu tivesse, não é o caso, mas ainda que fosse um networking, isso, aquilo outro, as pessoas, sim, iriam pedir referências de resultados. Então, não necessariamente você precisa ter um bom networking, ou até mesmo uma rede de relacionamentos muito grande, além de qualificada, muito grande. Não, isso não é necessário, vocês vão entender daqui a pouco, né? E outras pessoas podem pensar, deixa eu só ver aqui no meu roteirinho. Não, legal, importante falar sobre isso. Na verdade, a maioria, eu vou aprofundar mais, a maioria dos experts grandes e os melhores, eu vou além, os melhores experts que eu até hoje negociei e fechei, eles vieram de indicações que a pessoa que me indicou sequer o conhecia. Então, definitivamente não. Eu até brinco, né? Na verdade, não é brincadeira, não, é verdade. Eu falo que existem dois tipos de indicação. Né? Eu costumo dizer que existem dois tipos de indicação. A indicação fervendo, e já vou dar nome aos bois e explicar, e a indicação quente. Como assim a indicação fervendo e a indicação quente? A indicação fervendo é aquele expert que, por exemplo, é aquela pessoa que você conhece, você pediu uma indicação para ela de um potencial expert, já vou, inclusive, passar aqui o script que eu utilizo, não necessariamente você vai precisar copiar, nem acredito que deva, mas eu vou compartilhar isso também. E aí, beleza, você entrou em contato com a pessoa que você conhece, não sei o quê, explicou, pediu uma indicação e ela te indicou alguém, aquele expert bom, com audiência grande, aquele expert que já tem produto, aquele expert que já é uma autoridade, aquele expert fervendo, por isso fervendo. O que, é raro. Pode acontecer? Pode. E detalhe, a pessoa conhece o expert e te recomendou para o expert ainda. Então, por isso, seria uma indicação, meu Deus, mais que quente, fervendo. E tem o tipo de indicação quente, né? O tipo de indicação quente, na verdade, assim, a pessoa nem conhece o expert. Leandro, mas por que é esse tipo de indicação, indicação quente, se a pessoa que me indicou, ela nem conhece? Não seria indicação fria? Na verdade, não. E por quê? Porque a forma como você vai colocar isso para a pessoa, para ela te indicar o expert, você vai direcioná-la a ponto de ela te indicar, sem ao menos ela perceber, ou sem ao menos ser intuitivo para ela, um expert bom, um expert direcionado, um expert voltado para produto de educação, não um expert necessariamente blogueirinho ou blogueirinha, nada de errado, mas não é o nosso caso aqui, nosso mercado. E, Leandro, tá, mas se não é uma estratégia nova, indicação por indicação, eu já pedi, e não sei o quê. Legal, então vamos lá. Como é que algumas pessoas que eu conheço fazem, né, executam essa estratégia de indicação relacionada a expert? Alguns erros comuns, né? Eu elenquei alguns erros comuns que muitas pessoas cometem. O primeiro erro é justamente negligenciar essa poderosíssima estratégia. Para mim, uma das mais poderosas. O segundo erro, vou voltar depois nesse, é pedir indicação para poucas pessoas. E aí, você pediu indicação para fulano, para ciclano? Eu pedi. E você pediu indicação para quem? Eu pedi para 2 pessoas. Pedi para 3 pessoas. Eu pedi para 4 pessoas. Leandro, mas eu não conheço muita gente. Mas eu não conheço ninguém. Será? E a gente vai entrar já na forma, independente se isso é verdade ou não necessariamente, de mesmo assim você conseguir 100 bons experts em uma semana, sem precisar conhecer nenhum deles.
né? E ainda tem mais um erro. A pessoa até pede, eventualmente, algumas indicações, porém, ela não tem um processo simples, rápido e automático para pedir essas indicações. É tudo muito aleatório, é tudo muito solto, é tudo muito louco. E é por isso que o resultado, em termos de lista, que eu estou falando de lista, não estou falando de seleção, não estou falando de abordagem, não estou falando de negociação nem de fechamento. Mas tudo começa pela lista. E se você não tiver um método, né, para você executar essa ação bem feita, todo o resto vai por água abaixo. Então, vamos lá. Legal, Leandro. Então, como assim? O que você faz? O que você indica que é potencialmente bom para ter os 100 experts bons em uma semana, para conhecer, sem precisar conhecer nenhum deles? Primeiro de tudo, na verdade, você vai mandar uma mensagem. Aliás, antes de mandar uma mensagem, você vai escrever um script, né? Você vai escrever uma copy, né? Um script. Esse script, ele necessariamente, na minha concepção, ele precisa ser curto, ou seja, ele precisa ser objetivo. Dois pontos. Esse script que você vai mandar para pedir indicação precisa ser objetivo e direcionado. Por que objetivo? Porque se você manda uma coisa, precisa de contexto, e eu já vou falar sobre isso, mas se você manda uma bíblia para a pessoa, se você manda uma carta de vendas, se você manda, meu Deus do céu, muita coisa, a maioria das pessoas sequer vão ler. Porque as pessoas não acordam pura e simplesmente assim, rezando para alguém mandar um textão. Não. Então, sim, objetividade. E direcionamento. O lance do direcionamento, ele está 100% envolvido na qualidade que as pessoas vão te indicar, da qualidade dos experts que as pessoas vão te indicar. Então, vamos lá. O que eu utilizo, tá? Não necessariamente com essas palavras, muitas vezes eu vario de acordo com a pessoa, mas eu até peguei aqui no celular. Primeiro eu faço uma saudação inicial, né? Para não entrar logo de sopetão pedindo uma coisa sem mais nem menos a pessoa se quer entender. É óbvio que essa saudação ela pode variar de acordo com o grau de proximidade que você tem com essa pessoa. Se é um amigo mais próximo, você vai falar de um jeito. Se é, enfim, família de outro jeito e daí por diante. Então, a abordagem, sim, ela é variável. Depois, aliás, a saudação inicial, né? Ela varia. Agora, depois disso, já é meio que padronizado. E é importante essa padronização, porque essa padronização... Bom, você vai entender já já. Um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenha pedido, sei lá, indicação para uma amiga minha, para Tatiane. E já aconteceu isso, eu já devo ter contado em algum outro vídeo, mas eu vou falar, inclusive, o resultado, porque isso aconteceu, assim, literalmente, né? Fala, Tati, tudo bem? Como é que você tá? E aí, tá correndo muito por aí? Isso seria saudação nesse caso da Tati, porque ela é ela já foi gerente da minha conta um tempo atrás, e aí depois de um tempo ela passou a trabalhar com seguros, enfim. Então o nosso contato ele sempre foi mais profissional, vamos dizer assim, né? Não tem muita intimidade, nem coisa parecida. E aí, na sequência, independente da saudação, eu já entro. Deixa eu te falar. Quem você segue no Instagram, no YouTube, que ensina alguma coisa interessante, relevante, ou alguém que seja especialista de um curso que você fez. Pode ser, inclusive, amigo, conhecido, enfim. Eu estou te perguntando porque eu estou procurando alguém que seja especialista, independente do nicho, e que já tenha audiência na internet para lançar um curso online. Inclusive, você pode indicar, mesmo que esse especialista já tenha um curso online, e até melhor. E mesmo que você não tenha contato nenhum com ele, só acompanha o conteúdo dele na internet, entendeu? E aí agora eu vou falar um pouco sobre algumas nuances dessa copy, desse script, que não necessariamente você precisa usar. Na verdade, eu só estou compartilhando o que eu uso, e até hoje, né? E funciona. Para mim, funciona muito bem. Primeiro ponto, quem você segue? Eu não estou perguntando se a pessoa segue alguém ou não. Porque, sim, certamente, se ela... Hoje, quem é que não tem um aparelho como esse, um celular, né? E certamente um Instagram, um Facebook, um YouTube. Então, eu não pergunto, você segue alguém? Não. Quem
você segue no Instagram, no YouTube, que ensina alguma coisa interessante ou relevante. Aqui eu já estou entrando na questão do direcionamento. E ensina. Eu não estou perguntando quem que você segue aí de blogueirinho, não, que ensina alguma coisa interessante, relevante, enfim. Ou alguém que seja fera, né, especialista de algum curso que você fez. Ou seja, eu estou deixando claro e dando opção para a pessoa pensar também. E sendo objetivo. Existe um contexto, mas é um contexto objetivo. Eu faço isso em 3 mensagens. A saudação, na sequência. Saudação, a única que varia é a saudação, porque varia de acordo com o grau de proximidade com a pessoa. No mais, ó, saudação. E aí depois quem você segue no Instagram, tal. E aí eu finalizo com o seguinte contexto. Eu estou procurando, né? Ou procurando, ou selecionando, ou buscando, varia. Eu estou selecionando uma pessoa que seja especialista, e aí eu deixo claro, independente do nicho, e que já tenha audiência na internet. Eu já falei algumas vezes que tem audiência digital. E algumas pessoas elas têm a familiaridade com essas palavras, outras pessoas não têm. Então, quanto mais simples, quanto mais simples a palavra, melhor. Né? Então, ó, estou procurando, selecionando, buscando alguém que seja especialista, independente do nicho, e já tem audiência na internet para lançar um curso online. Um curso online. Então, novamente, o direcionamento. Isso vai evitar, às vezes pode acontecer, mas isso vai evitar, praticamente eliminar o risco de a pessoa indicar alguém assim que não tenha absolutamente nada a ver. E aí eu continuo e finalizo. Inclusive, você pode indicar, mesmo que esse especialista já tenha um curso online. É até melhor. Aqui eu estou lidando com a objeção assim, pô, se a pessoa pensar, isso é infração de segundos. Ela vai ler a mensagem, ela já vai pensando. Ah, eu conheço fulano, mas fulano já tem curso, né? Ah, acho que não seria uma boa. Então, eu faço questão de frisar isso por 2 motivos. Para ela não passar batido, não pensar que não interessa. Ah, mas se ele quer lançar uma coisa que a pessoa já tem, acho que não. Não, e eu estou deixando claro, mais uma vez, em relação ao direcionamento, que eu até prefiro. E por quê? Porque, de fato, eu, Leandro, prefiro que o expert e a expert já tenha, sim, uma audiência. Em outro vídeo eu vou falar só sobre audiência, porque existem alguns riscos em relação à audiência. Uma audiência, por si só, ela não garante um bom resultado. Abre parênteses, eu particularmente já fiz um lançamento de uma pessoa que tinha mais de 150 mil seguidores no Instagram, e quando ela ia fazer live, tinha 10 pessoas contando comigo com a equipe. Ou seja, não tinha ninguém. Né? Fecha parênteses. Eu prefiro, sim, uma pessoa que já tenha audiência, uma pessoa que já tenha produto, já tenha um curso. Então, eu deixo isso claro, digo e falo que é até melhor. Né? Eu falo que é até melhor. Ó, e mesmo que você não tenha contato nenhum, essa parte é importante. Você só acompanha o conteúdo dessa pessoa na internet. Entendeu? Esse entendeu, ele também é estratégico, porque eu procuro direcionar em tom de conversa. Se finaliza, depois desse contexto, são 3 mensagens. Tá objetivo, tá dando contexto, tá direcionando, tá show, legal. Eu finalizo com essa pergunta para a pessoa responder alguma coisa. E sim, algumas pessoas não vão responder? Algumas pessoas não vão responder. Algumas pessoas mesmo, sei lá, não vão entender, de repente vai estar na correria. Enfim, faz tempo, de repente, que você não fala com essa pessoa. Os motivos podem variar, mas algumas pessoas não vão responder. Agora, muitas outras pessoas vão responder. E acredite ou não, algumas dessas pessoas que vão responder, e eu dei o exemplo da Tati, né, no início, e eu vou finalizar aqui com essa parte com o mesmo exemplo dela. Eu falei exatamente isso para a Tati, eu estou pegando no meu celular aqui, e ela falou, ela me respondeu. Oi, tudo bem e tal? Nossa, aqui tá corrido, não sei o quê. Olha, eu não sigo muita gente, eu só sigo fulano de tal. Eu falei, me passa o fulano de tal aí, que não tem problema. E, aliás, depois que eu... Beleza, aí ela passou o fulano de tal, o link, aí eu observei, analisei, falei, meu Deus, o fulano de tal tem 5 ou mais milhões de inscritos nas redes sociais dele. Inscritos, seguidores.
através de uma simples conversa, de um simples pedido de indicação. Dessa forma. E, ó, ela, apesar de ela ter falado, ela falou que ela segue, ela não tinha contato nenhum com o cara. E sim, depois a gente chegou a ter algumas reuniões, eu já contei essa história em outro vídeo, não vou contar ela inteira, mas acabou que essa parceria ela não fechou, mas essa parceria ela proporcionou várias e várias reuniões, onde sim, quase nós chegamos a fechar a parceria, mas o ponto não é esse. O ponto é uma indicação de alguém improvável, porque não era do meu, não era e não continua sendo assim do meu convívio cotidiano, diário, e que por muito pouco não fechou, mas olha que louco, olha o mar de possibilidades e olha quanto nós muitas vezes nos surpreendemos e muitas vezes negligenciamos esse tipo de possibilidade. Então, eu recomendo o primeiro passo de todos, é você escrever, pode ser dessa forma que eu coloquei aqui, não necessariamente com as mesmas palavras, talvez se você copiar tudo, não vai nem combinar com você, então é importante você ficar presente para isso também, senão as pessoas vão falar assim, nossa, eu acho que é golpe, né? Acho que a pessoa, sei lá alguém trocou de número, enfim. Então fica ligado para isso também, é fundamental, né? Mas o modelo em si, você sim pode, e na minha opinião, se quiser, deve replicar, porque definitivamente ele funcionou para a gente encontrar a parceria para fechar os primeiros 6 dígitos, como eu disse, quiçá 7, em menos de 2 anos de parceria, e ele funciona até hoje. Toda vez que eu vou ao mercado selecionar, buscar parceria com um novo expert. Feito esse script, deixa eu achar meu roteiro aqui. Tá. Show. Feito esse script, qual é o próximo passo? O que você vai fazer depois disso? Você vai mandar essa mensagem, né? Essas 3 mensagens, saudação e depois essas 2 que você escreveu para todos, eu recomendo para todos, tá? Os seus contatos, por exemplo, no WhatsApp. Nossa, Leandro, mas eu nem tenho contato, assim, um contato muito próximo com fulano de tal, com ciclano, com beltrano. Olha, eu particularmente penso o seguinte, se você, ainda que você não tenha, a não ser que você não tenha contato nenhum com a pessoa, nunca na sua vida, você só tem o contato por alguma razão muito específica. Aí você tira essa pessoa. Agora, mesmo as outras pessoas que você não tem tanto contato assim, mas já teve algum contato na vida, na minha opinião, faz sentido mandar. Na minha opinião, faz sentido, porque de repente é essa pessoa que vai falar que não segue ninguém, mas que só segue fulano, e esse fulano pode ser o seu expert. E você, ao nem mandar na mensagem para ela, você está se privando de uma oportunidade que pode vir ou não. Então, sim, na minha opinião, com quem você nunca falou na vida e tem o WhatsApp, seja lá eu por qual motivo, tá bom, legal. Agora, as outras pessoas, mesmo que você não tenha tanto contato assim, na minha concepção, faz sentido mandar. É uma mensagem, a mensagem, depois que você escrever, tirando a parte da saudação, você não vai mais ter trabalho nenhum. Então, por que não mandar? Isso eu tô falando primeiro do WhatsApp. Né? Sei lá quantas pessoas, quantos contatos, eu te até falo para você dar uma olhada agora, enquanto você se estiver vendo pelo celular, espera acabar o vídeo, depois você fala, deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp. Olha, e depois coloca nos comentários. Quantos contatos você tem aí no seu WhatsApp, no seu telefone? Você vai se surpreender. E, é só no WhatsApp, Leandro? Não, não é só no WhatsApp. O WhatsApp é uma das ferramentas que você pode utilizar. Além do WhatsApp, você pode também fazer o mesmíssimo procedimento, tanto no Facebook, né? Você pode mandar no privado ali de todos. Quantos amigos você tem no Facebook? E sim, eu sei que muitos daqueles amigos, na verdade, não são amigos coisa nenhuma. Mas você vai usar o mesmo critério. Bom, fulano de tal, apesar de ser amigo, eu nunca falei com a pessoa, tá tudo bem. Agora, os outros amigos, você vai se surpreender também, provavelmente, com quantos são. Cara, faz sentido você mandar. Mesma coisa. Fala, fulano, beleza, não sei o que e tal, uma saudação inicial, depois você vai simplesmente copiar e colar a outra mensagem. Simples assim. Não tem segredo, não tem... Existe sim um planejamento, você vai scriptar, você vai se organizar e você vai enviar essas mensagens. Já falei, mas eu vou repetir. E depois dessa lista, meu Deus, aí eu faturei os 100 mil. Não. Existe uma jornada. Depois você vai selecionar.
Depois você vai abordar. Tem 3 tipos de abordagem, pelo menos, que eu uso e deu certo para mim, 3 tipos. E depois, sim, vai ser a hora de negociar e fechar. Mas tudo começa pela lista. E para você ter... E, ó, depois dessa... Isso é uma das estratégias para você ter. É uma das mais poderosas, mas também não é a única. Mas não negligencie essa. Depois que você mandou para essa galera, os amigos do Facebook, eu te recomendo, inclusive, a você fazer o mesmo. Adivinha onde? No Instagram. Ou aquela gentarada que você segue no Instagram é enfeite. Muitas daquelas pessoas, elas podem seguir inconscientemente o expert que você vai encontrar e fechar para faturar os seus 100 mil com lançamentos. Muitas. Então, tudo depende de uma atitude simples. Elaborou o script, mandou para essas pessoas. WhatsApp, mandou. Facebook, mandou. Instagram. Acabou por aí, Leandro? Não. Definitivamente não. Você conhece pessoas, ainda assim, né? A gente está falando só do digital e tudo, mas isso pode ser feito também através do 1-a-1. Como assim 1-a-1? Ué, por exemplo, no escritório antigo, né, que a gente estava, em várias ocasiões, várias, quando eu chegava, eu observava que o porteiro ele estava assistindo alguns vídeos ali de economia, Natália Arcuri, mais não sei quem e tal. Naquela época em questão, eu não estava de olho no mercado para poder selecionar um expert. Mas se eu tivesse, qual era o problema em perguntar, falar a mesma pergunta, só que ao invés de mandar mensagem, se eu estou com um cara aqui na minha frente, não vou mandar mensagem, vou perguntar para ele direto. É a mesma coisa. Então, você pode fazer e deve pedir indicações pessoalmente também para as pessoas do seu cotidiano, para a sua família. E, ó, para a família, para as pessoas mais próximas, é legal porque acaba que você envolve essas pessoas no seu projeto. Essas pessoas, elas sabem o seu propósito, elas sabem as suas metas, elas sabem os seus objetivos. E eu estou dizendo isso por experiência própria. Até hoje, eu recebo indicações, muitas vezes que eu já pedi, e às vezes sem eu nem pedir. Por exemplo, tanto da Carol, que é minha esposa, quanto da minha mãe, que já indicou inúmeras pessoas também. Então, acredite ou não, algumas dessas pessoas, elas vão indicar não apenas uma vez, não apenas um expert. Muitos experts, muitas vezes. Então, voltando ao lance, né? Voltando até ao tema inicial, de como ter uma lista de 100 experts bons em uma semana, sem precisar conhecer nenhum deles, eu te garanto que se você fizer isso, se você se organizar e fizer essa estratégia simples, utilizando as ferramentas que eu comentei aqui, você não vai ter uma lista, existe um risco, né? Você não vai ter uma lista de 100 nomes, de 100 experts bons. Você corre o sério risco de ter uma lista ainda maior. E, ó, para você que é lançador, assim como eu, o nosso principal ativo, um dos nossos principais ativos, é a nossa lista. Por isso a importância de você guardar, de você organizar bem ela, porque toda vez que eu preciso, eu não começo a minha lista do zero. Eu tenho a minha lista. Eu revisito a minha lista. Sim, eu entro em contato com pessoas novas, mas eu revisito a minha lista também. Porque, eventualmente, naquele momento, pode ser que não fizesse sentido para fulano, ciclano ou beltrano nem conversar. Ou, às vezes, a pessoa não viu as mensagens, né? Quando não tinha telefone para ligar ou coisa parecida. Não viu, ou não fazia sentido e tal. Recentemente, acredite ou não, eu fechei com uma especialista que ela... hoje a minha lista, nossa... Se for colocar na ponta do lápis, eu acredito que deva ter 200 e alguns nomes. E é uma lista pequena, assim, relativamente pequena, né? Na minha opinião. Mas, recentemente, eu fechei com uma especialista que era número 35 da minha lista. 35. E depois ela voltou para a lista, porque é bastante nome, né? E aquela coisa toda e tal. Depois que eu fui ver, falei, nossa, fulana, ela já estava lá em cima. E aí eu fui ver o status, né? Importante você colocar depois o status de cada contato. Isso a gente vai entrar mais a fundo em outro vídeo.
Eu vi e falei, nossa, que louco. Eu cheguei a mandar uma mensagem na época, foi bem no comecinho de tudo. Ela não viu. E aí, no primeiro, nesse caso recente, foi o primeiro e-mail que eu mandei, ela respondeu. No que ela respondeu, a gente marcou, negociamos, fechamos. E, enfim, e é o que é. Então, não negligencie isso das indicações, porque, olha, você corre um sério risco de ter uma lista ainda maior. Na minha opinião, bem maior, tá? E esse certamente é um dos principais ativos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu roteiro, ver se eu esqueci alguma coisa. Tá? Eu acredito que seja isso. Bom, depois, me fala aí nos comentários a pergunta que eu fiz, né? A sugestão de participação é importante, né? Que você coloque aqui e tudo para eu entender qual é o seu contexto. No começo eu falei, coloca aí se você tem uma lista e quantos nomes tem nessa lista. E agora eu estou falando para você o seguinte também. De repente, fala qual ou quais desses, tanto erros quanto acertos, que você já cometia, que você não cometeu, alguma sacada que você teve através desse vídeo. É importante, não esquece de curtir se você está vendo, independente de onde você está vendo. Se é no YouTube, você também se inscreve no canal e ativa lá o sininho para receber os próximos vídeos, né? Senão você corre o risco de não receber, e isso pode te atrasar, e aí é com você. E acredite ou não, tem até uma possibilidade interessante, assim, bem interessante, que você pode fazer também. Como assim, Leandro? Quem trabalha com lançamentos e já fez pelo menos um 6 em 7, já faturou pelo menos aí 100 mil reais em um lançamento, assim, de uma forma ou de outra, o mercado, o nosso mundo paralelo, fica sabendo, de uma forma ou de outra. Então, eventualmente, várias pessoas, vários experts, eles surgem como oportunidade para a gente lançar. E algumas vezes faz sentido, e outras vezes não faz sentido. Onde eu quero chegar? A gente está falando aqui de indicação. Você pode, na minha opinião, deve também pedir indicação para pessoas que são desse mercado. Para pessoas que são desse mercado. De repente, já falei no primeiro vídeo, mas cabe ressaltar novamente, o meu intuito, o meu objetivo aqui não é falar sobre execução de lançamento, né? Se você está aqui por causa disso, você está perdendo seu tempo, porque não é sobre isso aqui. A gente fala exclusivamente de encontrar e fechar a parceria certa para faturar os primeiros 100 mil. Então, é óbvio que você vai precisar de um método. E se você vai precisar de um método, outras pessoas, inclusive o método que eu utilizo é da fórmula de lançamento do Érico Rocha, faço parte do Insider, 3º ano de Insider, enfim. Mas se você precisa de um método, outras pessoas, seja a fórmula, seja o Insider, ou seja o que for, também estão nesse mesmo método. Então, você pode pedir indicação para essas pessoas, tá? E você pode pedir indicação para pessoas que utilizam outro método de lançamento também. Por exemplo, essa semana, hoje é quinta-feira, essa semana eu indiquei um expert para uma pessoa que também faz parte da mentoria do Insider, e ela fechou com esse expert. Há um tempo atrás, eu tinha chegado a negociar com esse expert, tudo, e aí, como para mim, depois acabou não fazendo sentido formalizar, fechar a parceria, e eu indiquei para ela, ela me pediu uma indicação, eu tinha essa pessoa, indiquei. Na semana passada, eu indiquei para outra pessoa que está em negociação com um expert também, e na semana retrasada, eu indiquei uma pessoa, na verdade, ela é sobrinha da minha tia. É sobrinha da minha tia, mas não é minha prima. É uma parada meio... Enfim, não é casos de família, mas é como se fosse, né? E eu indiquei ela, que é como especialista, como expert, para outros experts. No fim das contas, ela acabou que não vai entrar nesse mercado de lançamentos por enquanto. Mas onde eu quero chegar? Só eu, nas últimas 3 semanas, indiquei 3 experts para várias pessoas. Então, e eventualmente eu posso indicar, inclusive, para você que está assistindo isso, tá? De verdade mesmo. Eu vou pedir para o Lucas colocar, inclusive, se você está vendo no Instagram, é só mandar um direct. Se você está vendo no YouTube, eu vou pedir para o Lucas colocar o arroba aqui do Instagram e tudo. De repente, você me manda uma mensagem no direct. E, né, se eu tiver algum expert para indicar, eu certamente vou indicar. Certamente. Mas não dependa só disso. Tem inúmeras outras pessoas. Mas sim, você pode contar, inclusive, comigo aí para você encontrar e fechar a parceria certa para você faturar os primeiros 100 mil reais. Lembrando que, nunca se esqueça disso. Você está a
uma parceria. Eventualmente, voltando para o tema do vídeo, você está a uma mensagem, você está a uma indicação. A uma indicação. Porque eu falei que foi dessa forma e de fato foi. Vale lembrar que foi através da indicação do meu irmão. Eu não conhecia o Michael Doni, que é o especialista que a gente lança até hoje, números 6 em 7, enfim. Eu não conhecia o cara. E ele estava na minha lista. Porque o meu irmão me indicou para essa lista ele. E eu não conhecia. Então, ó, é muito poderoso. Não negligencie essa estratégia de indicação. E não se esquece, você está a uma parceria, mas é uma parceria certa. E por isso a importância de também você selecionar. Talvez eu fale sobre isso em algum outro vídeo futuro. Não adianta também você fechar com qualquer um, que é um grande erro, já fiz isso. Mas sim, você está a uma parceria certa de faturar os seus primeiros 100 mil reais. Ok? É isso. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.